Só um instante que eu vou abrir o YouTube. Acho que tá com um delay grande aqui. Tá me ouvindo, Anderson? Sim, tô te ouvindo. Só tô abrindo o YouTube para ver como é que tá. Tá. Só pra ter o delay, só para ter uma noção de como tá o tempo lá. Parece que tá com um delay de 2 minutos lá. Você quer que deixe posicionado mais seus slides? O que você prefere? Ah, pode ser os slides, né? Beleza. Vou entrar no grupo do WhatsApp aqui. Beleza. Eu vou passar para eles aqui. Vou começar a falar, senão vai dar muita diferença na hora que começar aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia de seminário. Primeiramente, quero agradecer ao Davi pela disponibilidade, tempo, compartilhar um pouco do conhecimento que ele tem aí nessa área. Lembrando o pessoal seguir o live aqui no YouTube, deixar o like aqui na nossa live. Convido o pessoal também a estar postando foto que está participando do seminário, marcar o live no Instagram. E hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, né? Eu deixei o grupo do WhatsApp aberto para quem quiser gravar áudio com dúvidas. O Davi vai estar presente no grupo e vai estar sanando as dúvidas que forem aparecendo aí no meio do caminho durante a palestra. Davi, eles podem mandar no momento que quiser ou você vai abrir para pergunta? O que você prefere? Então, vai estar com um certo delay ou vai estar em tempo real? Vai estar com certo delay. Tá bom, pode mandar o áudio assim que quiser. Eu tô com um WhatsApp aberto aqui. Dentro do possível, eu vou escutando e a gente vai respondendo. Beleza. O meu Então, áudio tá bom? aqui para mim tá. Assim que começar a live eu vou ouvir. Aí eu te dou feedback também assim que começar a sair o áudio. Tá. Fica à Eu vontade, Davi. consigo abrir o YouTube aqui, deixa eu ver, acho que... Tá bem atrasado. Não sei por quê.
Acho que agora está melhor, Davi. Então, vou confirmar, ver se vocês me ouvem bem. Boa noite a todos. Consegui até diminuir o delay para alguns 30, 40 segundos. Boa noite a todos novamente. Davi, fica à vontade. A palavra é sua. Você está usando o OBS, né? O OBS dá um delayzinho mesmo. Pessoal, boa noite. É um prazer enorme para mim estar aqui, né? Já um pouco com saudade dos meus alunos. Já vi gente aí que é meu aluno aí que está no grupo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, nesses 2 dias, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre macroeconomia e investimentos. Amanhã nós vamos engrossar um pouco o papo, falar sobre mercado de opções, né, mercado de derivativo. O pessoal que foi meu aluno sabe que eu gosto muito dessa área, né? Inclusive, eu opero o meu próprio capital, né, com derivativo, dou uma brincada boa com isso. E a minha ideia é que a gente converse um pouquinho, né, apresente um pouquinho esse lado, né? Se alguém quiser perguntar, né, por favor, manda o áudio no WhatsApp. De preferência, né, interagindo vai ficar melhor, né, vai ficar mais produtivo. Então é isso. Quero começar então, né, agradecendo o convite aí do Anderson, do Life, né, pelo evento, né, um privilégio para mim estar aqui. E quero começar essa apresentação falando um pouquinho dessa frase aí, né, do Benjamin Franklin, né, investir em conhecimento sempre gera os melhores juros, né, o maior investimento que você possa fazer na sua vida é o seu conhecimento, né. Seu conhecimento você carrega para onde você vai, você leva na sua carreira, né, leva pro resto da sua vida, né. Tá dando um eco aí? Tá tranquilo? Eu vou lá verificar isso agora, só um instante. Estavam só arrumando umas coisas aqui. Melhorou? Então vamos embora. A Tati me deu um ok aqui. Então vamos seguir aqui. Tem que engrenar aqui, né? Gente, provavelmente, né, eu não conheço bem o público da palestra aí, né? Não sei se vocês já estudaram macroeconomia, né? No curso lá de administração, normalmente macroeconomia está no início do curso, né? Então, muita gente pode ter já visto essa matéria, né? Introdução à Economia 2, talvez. Mas a gente não consegue falar de investimento sem entender macroeconomia, né? Sem entender como que as variáveis macroeconômicas elas estão relacionadas diretamente com os nossos investimentos, né? E eu quero conceituar algumas variáveis macroeconômicas, né? Para a gente poder nivelar, né? Listei algumas aí no slide, né? Juros, inflação, PIB, dólar, gasto do governo, bolsa, né? Bolsa de valores e renda fixa. Então, nós vamos gastar um tempinho aí falando desses 7 itens, né? Bom, vamos começar pelos juros, né? Juros é o carro-chefe, né? Para mim, a variável macro mais importante que tem, se a gente for tratar de macroeconomia aplicada a investimentos, né? Juros, eu coloquei a taxa básica de juros da economia, definido pelo Banco Central, né? Utilizado como instrumento de política monetária para controlar a inflação. Cada país, ele define uma política monetária, né? Ele define a sua taxa básica de juros, sempre com viés de controlar a inflação, né? Como é que isso funciona, né? O grande vilão
de qualquer país, né, de qualquer banco central do mundo, um país, ele é quase que uma premissa, né? O país ele não pode conviver, né, com a inflação muito alta, e os bancos centrais, eles normalmente têm a missão aí de zelar pelo controle da inflação via política monetária, né, via definição de juros. E como é que isso funciona, né? Para ficar bem fácil, né, eu não vou dar aula aqui de macroeconomia, até porque eu nem sou economista, né? O Pablo aí talvez está muito mais habilitado a falar disso do que eu, mas eu vou tentar falar de uma forma bem didática, né? Como que funcionam os juros, né? Uma política monetária para um país, né? Basicamente, os juros é um instrumento que um país usa para ele ou desacelerar uma economia ou acelerar uma economia, né? Como assim? Vamos pensar no seguinte: se eu defino uma taxa de juros baixa para a economia, né, vou baixar os juros do meu país. Então, vamos supor que eu sou o Brasil e defino uma taxa de juros baixa. Se a taxa de juros é baixa, o crédito bancário, né, o crédito de investimento também vai ser barato. Por quê? Porque como o governo baixou a sua taxa de juros, e a taxa de juros do governo é o quanto ele remunera o seu título de dívida pública, se ele baixa a taxa de juros, ele estimula o consumo e investimento à medida que o financiamento fica mais barato. Vamos dar um exemplo bem prático aqui para vocês tentarem entender, né? É como se eu fosse comprar um carro e a concessionária falar assim: ó, Davi, aqui nós estamos com a promoção, você pode comprar esse carro e paga em 6 anos sem juros nenhum. Você vai pensar, poxa, eu nem queria comprar muito carro, mas como o juros está muito barato, né? Na verdade, a concessionária não está me cobrando juros nenhum. Mesmo que eu não precise, talvez, do carro naquele momento, pela condição de financiamento barata, eu decido investir, né? Comprar um novo carro, favorecido por uma queda de juros, né? Por um juros muito barato. E aí eu naturalmente estimulo o consumo, né, das pessoas, as pessoas vão consumir mais, já que o crédito está barato, e estimulo também a geração de riqueza, né, das empresas, né? Como as empresas vão estar pegando dinheiro emprestado mais barato nos bancos, elas vão querer financiar novos investimentos, elas vão querer ampliar os negócios, né? Então, se a gente for olhar a lógica de juros, se o juros estiver baixo, a economia aquece. Ou seja, eu produzo mais economicamente, eu consumo mais como consumidor, né? Só que se o juros está baixo e eu consumo mais e produzo mais, o risco de inflação aumenta, né? Porque se muita gente começar a consumir, muita gente começar, né, a comprar muito, a tendência é que o preço das coisas suba. Então, o governo fica nesse dilema. Se ele abaixa muito os juros, a inflação sobe. Se ele aumenta os juros, aí ele inibe o consumo. Então, os juros é um instrumento que o governo usa como política monetária para ou estimular ou desestimular a economia. Então, vamos pensar no cenário do Brasil hoje, né? O Brasil enfrentou nesse ano todo de 2024 um ciclo de alta de juros, né? O governo aumentando a taxa de juros, a Selic, para combater a inflação, né? Com medo de uma inflação muito alta, o governo sobe os juros, porque na política monetária, né, o melhor remédio para a inflação alta é aumentar os juros. Só que, por outro lado, quando você aumenta os juros, você pune o investimento, você pune a empresa, você pune o consumidor, né? Ninguém quer comprar um carro com uma taxa muito alta de juros, né? Nenhuma empresa vai pegar um empréstimo bancário se a taxa está exorbitante. E as taxas de crédito vão sempre seguir, né, a política monetária do governo, sempre vai seguir a taxa de juros básica. Então, os juros é uma variável muito importante na nossa definição de investimento, da nossa pessoa física. Em épocas de juro alto, renda fixa fala mais alto. Em épocas de juro baixo, a tendência é a renda variável falar mais alto. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem, né? Davi, o que é melhor investir hoje? Você tem que olhar para os juros. O juros está alto? Melhor renda fixa. Juros está baixo? Se o juros está baixo, as empresas vão vender mais, investir mais. A tendência é que as empresas lucrem mais. Isso para a Bolsa de Valores, vamos pensar, né?
Se a empresa está lucrando mais, vendendo mais, a tendência é que o preço da ação dessa empresa suba. Então, juros baixos, você compra a bolsa. Juros altos, você põe o seu dinheiro na renda fixa. Simples assim, para a gente começar a entender nesse primeiro momento, né? Vamos falar de uma outra coisa bem atual, assim, que eu acho importante falar. Quem está acompanhando o noticiário econômico aí viu as medidas que o Trump adotou assim que tomou posse lá no governo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem o mesmo dilema de qualquer país em relação à sua política monetária, né? Ele não quer inflação de jeito nenhum. E o que aconteceu? A gente viu aí que o Trump implementou uma série de tarifas, né, de impostos para diversos países, né, México, Canadá, o próprio Brasil, China, né, na intenção de proteger, né, a produção local, né, proteger o investimento americano. Mas vamos começar a pensar nas decisões pelo lado dos investimentos, da macroeconomia também, né? Bom, se o Trump começar a tarifar todo mundo, o que vai acontecer? Se ele comprava um suco de laranja do Brasil a, sei lá, $10, com o tributo que o exportador vai ter que pagar para vender para cá, para os Estados Unidos, no caso, né? Então, um suco de uva que custava $10, ele vai aumentar o custo, né? Porque o governo vai tributar mais, por exemplo, a importação desses países. O que isso vai gerar na economia americana? Bom, se o Trump vai aumentar as tarifas, a tendência é que o preço das coisas aumente. Então, essa medida do Trump, ela pode proteger a indústria americana, mas ela gera inflação, né? Ela gera inflação no primeiro momento, porque à medida que eu tributo os insumos de fora, né, fica mais caro para o consumidor americano comprar as coisas, comprar o suco de laranja brasileiro, né, comprar o produto da China. Então, por isso que às vezes a gente tem que olhar, muita gente fica assim, o Trump vai tributar, o Trump vai julgar um monte de tarifa. Talvez ele não possa fazer isso por muito tempo, porque senão ele também perde o controle da inflação americana, né? E aí, o remédio é universal, né? Se lá a inflação começar a subir, ele tem que subir a taxa de juros. Na verdade, nem depende dele, né? O Fed, que é o Banco Central americano, ele tem autonomia para definir a taxa de juros à medida que ele vê que a inflação está subindo, né? Se o Banco Central vê que a inflação começou a subir, ele vai subir a taxa de juros. Foi a grande briga, né, no ano passado, do Lula com o Campos Neto. O Lula não concordava do juros subir, mas o Banco Central, o papel dele é controlar a inflação. Se ele viu que a inflação tem perigo de subir, né, até mesmo o gasto público, ele vai aumentar juros independente do gosto do presidente. Lá nos Estados Unidos também o Fed tem essa autonomia de aumentar os juros. Então, os juros, a política monetária de um país, para mim, é o pilar básico para a gente entender investimento, né? A gente tem que entender se um país está num ciclo de alta de juros, num ciclo de baixa, né? É muito difícil a gente acertar, né? Quando que um país sai de um ciclo de alta para um ciclo de baixa, né? Eu vi muitos fundos de investimento em 2024 tomarem ferro porque acreditou que o segundo semestre de 2024 já era queda da Selic. A Selic só aumentou. Então, às vezes, o cara fez uma marcação pré-fixada de um título, né? Ou seja, como ele só vai cair, eu vou pré-fixar ele para eu ganhar na baixa. E, na verdade, a Selic continuou subindo. E quem fez isso ficou prejudicado porque acreditava numa baixa da Selic e, na verdade, a Selic aumentou, né? Então, entender o time da virada do ciclo de alta para o ciclo de baixa de juros é difícil de fazer esse prognóstico, né? Então, é bem complicado. Bom, então falamos um pouquinho de juros, né? Vamos um pouquinho para a inflação. Eu já falei da inflação aqui, né? Aumento generalizado dos preços de bens e serviços, é uma economia. Aqui no Brasil, né, um dos maiores índices, os índices mais comuns de medir a inflação é o IPCA, né? PIB já é um instrumento que a gente mede, né, o produto interno bruto de uma economia, né, que representa o valor total dos bens e serviços produzidos em um país. Então, vamos começar a olhar as variáveis umas com as outras agora, né? O que acontece? Se um PIB do país está muito grande, ou seja, o país está produzindo muito, né, tá crescendo economicamente, isso é um vetor que pode gerar inflação. Igual o exemplo do carro,
taxa de juros muito baixa, todo mundo vai querer consumir e pode ser que isso exploda uma demanda aí grande de um determinado produto e isso faça com que o preço disso aumente. O mesmo vale para o PIB. Né? Se o país está crescendo muito forte, né, a sua economia, e é complicado a gente entender isso, né, porque parece que, poxa, se o país está crescendo muito, deixa ele arrebentar de crescer para cima, né, e deixa ele embora. Só que você tem sempre o remédio da inflação por trás, né? Você tem que crescer, mas se você crescer demais também gera inflação e aí é um problema. Então, o PIB é uma variável meio que inversa aos juros, né? Se o PIB cresce muito alto, de forma muito vertiginosa, talvez, com medo da inflação, os juros também têm que dar uma subida aí. Vamos falar uma quarta variável aqui, ó, seguindo o slide aqui. Vamos falar do dólar, né? Dólar. Bom, o que impacta o dólar como variável macroeconômica? Muita gente, o dólar vai subir, o dólar vai cair, né? Quando que o dólar fica barato, quando o dólar fica caro no Brasil, por exemplo, né? Para a gente entender o dólar, a gente tem que entender oferta e demanda da moeda, né? Como assim? Cada vez se eu tenho mais gente, né, procurando comprar dólar, ou seja, ou por proteção, vou comprar dólar com medo do real desvalorizar, eu vou comprar dólar porque é uma moeda mais forte. Sempre que a gente vê uma correria maior para a compra de dólar, né, isso significa dizer que o dólar vai ficar cada vez mais escasso, porque muita gente vai querer comprar, e ele vai subir a sua cotação. Sempre que a gente vê o dólar caindo, significa que tem mais gente, né? A demanda de compra de dólar não está tão grande, isso faz com que a moeda caia. O que define se o dólar vai subir ou o dólar vai cair? Num país emergente igual o Brasil, pensa para a gente tentar entender essa variável, né? Pensa que você é um investidor americano e você trouxe a sua reserva de dólares aqui para o país. Então, vamos supor que lá nos Estados Unidos, se você é um investidor americano, se você quiser investir em renda fixa lá nos Estados Unidos, você vai ganhar aí 3% ao ano. Como você acha pouco, como americano, você fala, não, lá no Brasil eles estão pagando quase 14% ao ano, que é a Selic. Eu vou lá para o Brasil com o meu dólar e vou comprar, né? Vou investir em título de dívida do Brasil. Que aí, ao invés de eu ganhar os 3% aqui nos Estados Unidos, eu vou ganhar quase 14% lá no Brasil. Só que como eu estou com meu dinheiro no Brasil e eu vou comprar a letra do Tesouro, né? O que é letra do Tesouro? Eu vou comprar um título de dívida do governo, né? Eu vou comprar um título que o governo me promete pagar futuramente um determinado valor de juros. Então, pensa no investidor americano. Vou botar meu dinheiro no Brasil, vou ganhar quase 14% ao ano. O que vai acontecer? Se o governo brasileiro começar a querer ficar mal das pernas em relação aos seus gastos, ou seja, se o governo começa a gastar muito em relação ao que arrecada, e aí eu vou pegar o próximo item aqui da nossa variável macro, que é a política fiscal, né, os gastos do governo, ou seja, pensa que você é um americano, você botou seu dinheiro aqui, o governo que vai te pagar. Se o governo começa a gastar demais e não começa a arrecadar tanto, você pensa assim, cara, esse governo vai quebrar. E se o governo quebrar, ele não vai me pagar os juros que ele falou que vai me pagar. É como se fosse né, a gente chama isso de moratória quando o governo dá o calote. Não vou te pagar, não tem dinheiro, gastei tudo que eu tinha. Então, com medo, às vezes o investidor, com medo do governo não pagar ele, o que ele faz com o dólar que ele está aqui? Ele fala, o quê? Esse governo não vai me pagar, vou pegar meu dinheiro e vou embora. Quando ele pega esse dinheiro e tira do Brasil com medo do governo não pagar ele, eu tenho uma saída de dólar do Brasil, então o dólar fica cada vez mais escasso, a cotação sobe. Por isso que quando a gente olha no mercado financeiro, né, fala assim, nossa, deu uma notícia trágica, o dólar subiu 3, 4, 5% hoje. Por que o dólar subiu tanto num único dia? Com base num evento que ocorreu, o investidor fala assim, o quê? Esse país aqui tá uma bagunça, eu vou pegar meu dinheiro e vou embora. O investidor pega e tira o dinheiro dele do Brasil, os dólares que ele tá aqui. Isso provoca uma escassez maior de dólar e a cotação do dólar sobe, né? Ou seja, quanto menos dólar tiver circulando, mais caro ele vai ficar.
Com medo do governo não pagar, o investidor pega o dinheiro dele e leva embora para os Estados Unidos de novo. E aí eu tenho esse problema de administrar mais uma variável macro, que é política fiscal, né? Quanto que o governo vai gastar? E aí, aqui eu quero fazer um parêntese, né? Os meus alunos sabem aí que eu não trato isso na sala de aula de forma política, de jeito nenhum, né? Mas a gente lendo os dois governos, né? O governo do Bolsonaro e o governo do Lula, é muito claro que o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, ele ficava muito preocupado com o volume de gasto do governo, de política fiscal, para não descredibilizar o governo. Então, vamos pensar na lógica assim, bom, eu tenho que atrair o investidor americano. Então, ele vai vir aqui e vai comprar o título. Se eu passar para esse investidor americano que eu vou pagar ele certinho, ele vai continuar com o dólar dele aqui, a cotação do dólar não vai subir. Pelo contrário, se eu provar para ele que eu estou cada vez mais solvente, eu posso até começar a pagar menos juros para ele, porque o risco que ele está incorrendo aqui é menor. Então, havia uma preocupação muito grande de uma austeridade das contas públicas para gerar uma credibilidade no investidor estrangeiro. Ou seja, se eu tenho as contas bem controladas, o investidor americano vai continuar, o investidor estrangeiro vai continuar com o dinheiro dele aqui, eu não preciso subir os juros que eu vou pagar e a cotação do dólar não aumenta. Por outro lado, se a gente for analisar o governo do Lula, ele é um governo que defende mais o gasto estatal, né? Investimento, o gasto público, né? Então, o que o Lula defende mais? Que ele não tem que ficar economizando os gastos para impressionar os investidores externos. Ele fala que o crescimento também vem do investimento do próprio governo. Isso é um dos motivos porque o dólar subiu tanto, né? Além da questão da guerra, né? A questão da guerra, por quê? Quando tem guerra, ninguém quer deixar o dinheiro num país que está em guerra, né? Então, quando tem guerra, naturalmente o dinheiro volta para o mercado original. Então, vamos pensar assim, se tinha algum americano com dinheiro em algum país que entrou em guerra, ele vai arrancar esse dinheiro fora e vai voltar para os Estados Unidos. Então, a tendência mundial da cotação do dólar é subir, porque as reservas americanas vão voltar para o país de origem. Então, quando o Lula ele privilegia mais o gasto do governo como investimento, né, ele acredita que o governo gastando ajuda a crescer a economia, né, e parte do crescimento vem do próprio investimento público, ele gera uma desconfiança no investidor também. O investidor, ele pensa assim, será que o investidor estrangeiro, tá? Será que o governo vai me pagar mesmo esses juros? E aí, ressabiadamente, às vezes ele tira os dólares daqui, e o que provoca um aumento da cotação do dólar. Mais uma variável do dólar. Por que dólar alto também é ruim para a nossa economia, né? De uma forma geral. Porque dólar alto pode gerar inflação também, né? Vamos supor que o pão de sal tem uma farinha lá, um insumo que é importado, né? Que é em dólar. Então, se o dólar começa a subir muito, o padeiro, na hora de fazer o pão, ele vai gastar mais para comprar um insumo que é importado. Se ele vai gastar mais, ele vai ter que aumentar o valor do preço do pão. Imagina se todo mundo na cadeia produtiva que tiver um insumo importado começar a abrir, aumentar o preço porque o dólar está alto. Isso vai gerar uma inflação também nos produtos finais, né? Nos preços finais dos produtos. Então, por isso que o governo também tem que ficar de olho no dólar, porque se o dólar disparar, isso vai também gerar inflação nos preços de tudo, né? Dos produtos, né? Então, olha que dilema que é do governo. Ele tem que controlar os juros, mas ele tem que controlar o dólar, ele tem que controlar a inflação, ele também tem que olhar o PIB, ele tem que olhar os gastos públicos, né? A política fiscal. É um jogo de xadrez aí, para saber, né, até onde eu posso aumentar, até onde eu posso diminuir. E diante dessas 5 variáveis macro, a gente tem os 2 tipos de investimento básico da nossa vida, né? Quando você fala em mercado financeiro, né, se a gente for separar em 2 grandes grupos, nós vamos falar, ou você vai investir o seu dinheiro em renda variável, ou você vai investir o seu dinheiro em renda fixa. Então, hoje, né, o meu objetivo no primeiro dia hoje é a gente tratar
como essas 5 variáveis, juro, inflação, PIB, dólar e política fiscal, impacta nos 2 grandes mercados, nos 2 grandes segmentos do mercado financeiro. O segmento de bolsa, renda variável, e o segmento de renda fixa. Ok? Vou dar uma parada aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Deixa eu olhar aqui se alguém tem alguma dúvida. Essa parte não é uma parte tão trivial, né? Assim, para quem às vezes viu macro, às vezes fica até interessante, mas às vezes alguém pode ter algum tipo de dificuldade aí. O próximo quadrinho que eu vou apresentar deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Bom, vou seguir aqui então. O próximo quadro que eu vou apresentar, talvez ele é o mais importante do dia de hoje, né? Deixa eu abrir aqui. Esse quadrinho, se você quiser depois tirar um print, ou eu posso mandar esse slide aí. Esse quadrinho é decisivo se você um dia quiser mexer com investimento, né? Quiser trabalhar com isso. Se você for trabalhar num banco, se você for trabalhar numa corretora, se você for investir o seu próprio dinheiro, né, no mercado. O que esse quadrinho diz? Eu coloquei as 5 variáveis macroeconômicas aqui na esquerda, né? E coloquei para cada uma delas qual é o impacto na renda fixa e na renda variável, né? Entenda que renda variável, a gente está falando de bolsa de valores, né, instrumentos de renda variável, e na renda fixa a gente está falando de produtos de renda fixa, CDB, né, LCI, LCA, né, todos aqueles investimentos teoricamente sem risco e que você ganha muito próximo, né, da taxa básica de juros da economia, né? E a gente está num momento fantástico para ensinar isso, porque a gente está com a Selic quase a 14%, mas na pandemia a Selic acho que bateu 3%, de tão baixo, né? Não sei se foi até menos. Ou seja, em 3, 4 anos, a gente atravessou um ciclo de baixa completo da taxa de juros, passamos para um ciclo de alta. Então, dá para a gente ter uma noção tranquila do que é um cenário de baixa de juros e o que é um cenário de alta de juros. Né? E quando você coloca na sua mente, entende essas variáveis macro, tudo que você lê de notícia em jornal passa a fazer sentido para você. Vamos dar um exemplo? Por que na pandemia a Selic caiu? Pra caramba. A Selic, salvo engano, foi 3% no Brasil, um país emergente, né? 3 ou 4, não me lembro. Porque no meio da pandemia, não sei quantos lembram, né? Todo mundo em casa fechado, o comércio todo fechado, uma tristeza assim, para quem tinha loja, para quem tinha, né, vendia alguma coisa. Um medo danado de quebrar tudo, né? Porque ninguém consumia mais nada. O que o governo fez? Para estimular o crescimento, ele baixou os juros. Ele não baixou os juros porque um ato assim, tem que baixar os juros porque eu tenho que estimular crédito, né? Eu me lembro que na pandemia, em agosto de 2020, o governo lançou um programa, né, para micro e pequena empresa, eu acho que chamava Pronamp, que era juros assim, muito barato. A minha esposa tinha uma loja, eu peguei dinheiro emprestado. Era tipo 2% ao ano, era muito barato o dinheiro. Ou seja, o governo começou a soltar linha de crédito muito barata para exatamente estimular a economia num período que não estava tudo fechado, né? A retração econômica ia ser absurda. Então, quando você entende, né, que o governo ele tem 5, vamos pensar assim, o governo ele tem 5 joysticks na frente dele. Vamos pensar em comparação com o videogame. E cada joystick aciona uma coisa, né? Juros aciona uma, né? PIB, dólar, política fiscal, inflação. É claro que tem coisas que ele não controla diretamente, né? O governo não controla a inflação assim, eu quero que ela seja tal, né? Ele através de instrumentos que ele estimula, né, a queda ou a alta da inflação.
Vamos passar esse quadrinho? Esse quadrinho é muito importante, eu acho que ele é talvez o mais rico desse primeiro dia aqui, vai ser entender esse quadrinho, né? Vamos pensar aqui, ó, para ficar mais fácil de entender, a setinha para cima é quando eu aumento e a setinha para baixo quando eu diminuo, né? Então, vamos supor aqui, o que acontece com os juros se eu aumentar os juros? Aí, o primeiro quadrinho aqui, se eu aumentar os juros, o retorno da renda fixa aumenta. Ou seja, o governo subiu os juros, quem aplica em CDI, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, todos os instrumentos de renda fixa, ele vai ganhar mais, né? Então, sempre que tem uma ata do Copom, o governo subiu, né, o Banco Central subiu a taxa de juros para tanto. Aí vem uma notícia assim lá no site de notícias do mercado financeiro, né? Veja aqui quanto que você vai ganhar mais pelo fato do governo ter subido os juros. Então, os juros e renda fixa são diretamente proporcionais. O governo subiu os juros, você vai ganhar mais na renda fixa. O governo diminuiu os juros, você vai ganhar menos na renda fixa. E na renda variável? Na renda variável é o inverso. O governo subiu os juros, as ações vão cair. Por quê? Tenta entender. Bom, se o governo subiu os juros, o crédito está mais caro. Se o crédito está mais caro para as empresas financiar seus investimentos. Quem já estudou comigo aqui a AFO 2, né, ou gerência de investimento, ou avaliação de empresa, uma das variáveis, quando a gente faz a avaliação de uma empresa, é o custo de capital médio ponderado dessa empresa, né, o que a gente chama de WACC, que é a ponderação do custo de capital próprio com o custo de capital de terceiro da empresa. Se eu aumento os juros bancários, eu aumento o custo de capital de terceiro, o meu WACC da minha companhia fica mais alto. O valor de uma empresa é o valor dos seus fluxos de caixa descontado, então, se os juros da empresa crescem, o WACC cresce, ela vale cada vez menos, né? Ou seja, se eu aumento os juros, a empresa vale menos. Então, numa lógica geral, um aumento da taxa de juros provoca uma desvalorização no preço dos ativos, né? As empresas valem menos à medida que elas são forçadas a ficar mais onerosas em suas estruturas de financiamento. Por outro lado, se os juros cair, né, ou seja, se houver um estímulo em relação ao consumo por parte do governo através dos juros, a tendência é que as ações das empresas valorizem mais. Por quê? Porque elas vão financiar os seus investimentos mais baratos, elas vão vender mais, porque o consumidor vai estar mais predisposto a consumir mais, né? Então, para o empresariado, é bom ou ruim aumentar juros? É ruim aumentar juros, porque o valor da empresa dele diminui. Então, você vai ver sempre o empresário defender queda de juros, que ele quer pegar dinheiro mais barato no banco. Você vai ver ele sempre defender, não gostar que a Selic aumente. Por outro lado, se eu também aumento os juros, quem tem renda fixa vai adorar. Porque pensa comigo, eu tenho dinheiro aplicado no CDB e só aumentando a taxa de juros eu vou ganhar cada vez mais sem fazer nada, né? Então, para quem tem muito recurso aplicado, às vezes um aumento de juros também é interessante. Segundo item, então, em relação aos juros, são esses os impactos. Em relação à inflação, se eu tenho, por exemplo, um aumento de inflação, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa linha aqui, ó. Se eu aumento a inflação, na verdade, assim, eu aumento não porque o governo não tem esse poder, mas se ele perceber que a inflação vai subir, lembra do primeiro variável? Qual é o remédio para a inflação alta? Aumentar juros. Então, esse quadrinho ilustra bem, ó. Se a inflação subir, a tendência é que o juros suba, né? E se o juros sobe, a tendência é que a renda fixa suba. Então, inflação, saiu a prévia da inflação esse mês. Foi acima do que estava esperado. Qual que é a tendência? Tendência é os juros subir, tendência é a bolsa cair, né? Por isso, quem opera bolsa, né, tem os dias certos que saem as notícias, né?
Um dia importante para quem opera diariamente no mercado é o dia que sai a informação da inflação, né? Lá nos Estados Unidos é o CPI, né, que sai, e aqui no Brasil, quando divulga o IPCA. Saiu a inflação. Por exemplo, o IPCA de janeiro foi muito baixo, né? Acho que foi 0,15, se eu não me engano. O que vai acontecer? A inflação veio baixa, a tendência é a bolsa subir. Não por coincidência, pode olhar aí quanto que a bolsa subiu em janeiro. A bolsa subiu quase 5% em janeiro. Um dos fatores é o quê? A inflação veio baixa, né? Já em fevereiro agora, ela também já subiu, que ela trouxe uma informação de inflação abaixo do que esperava, né? Então, a inflação ela é um reflexo anterior aos juros, né? Se a inflação vem alta, eu aumento os juros. Se eu aumento os juros, eu beneficio quem está na renda fixa e penalizo quem está na bolsa. Se a inflação veio baixa, eu penalizo quem está na renda fixa, né? E favoreço as empresas, porque a tendência é que os juros caiam. Então, ó, esse quadrinho aqui, né? Quanto maior a inflação, maior os juros, maior o retorno da renda fixa. Quanto menor, menor todos, né? Quanto maior a inflação, maior os custos das empresas, né? Então, vamos supor que eu sou uma indústria que fabrica um produto e a inflação veio alta, significa que o meu custo vai aumentar, né? Se o meu custo vai aumentar e eu não repassar esse custo para o cliente, o meu lucro vai diminuir. Então, para a empresa, inflação mais alta, possivelmente o lucro vai cair. E isso se refletindo em renda variável, né, a bolsa vai ser penalizada. Bom, estou com algumas perguntas aqui, ó. A Júlia pode disponibilizar o material depois do grupo? Posso sim, posso deixar o slide, né? Para quem quer mexer no mercado financeiro, faz um quadrinho desse slide aí. Para mim, ele é o mais importante de todos, né? O Igor está falando que Selic foi a 2% em algum ponto em 2020. Foi muito baixo, né? Nos Estados Unidos eu sei que zerou. E para um país igual o Brasil, uma Selic a 2% eu nunca vi antes, né? E foi exatamente por causa de uma pandemia que o governo se viu obrigado, né, a colocar uma taxa tão baixa para estimular o crescimento econômico. Ó, o Vitor Barbosa está perguntando, mas se a Selic aumentar, não seria porque a inflação subiu? Então, se os rendimentos são maiores, entretanto, seu dinheiro também perde mais valor. Então, o ganho real não seria tanto. Estou correto? Muito boa essa pergunta, Vitor. Se a Selic aumentar, não seria porque a inflação subiu? Sim. A verdade, a Selic é reflexo da inflação, né? Tem muita gente que pergunta, você sobe taxa de juros preventivamente? Na verdade, à medida que sai o índice inflacionário, o Banco Central reage ao índice inflacionário, né? Então, por exemplo, eu tenho um IPCA que só cresce. Então, se o IPCA cresce, o remédio para o IPCA é aumentar os juros. Aí você vai falar assim, Davi, mas em termos reais, né, o que é um ganho real? Porque, pensa comigo, se a inflação só aumenta, o preço dos produtos também começa a aumentar demais e, na verdade, meu dinheiro começa a perder valor. Para eu preservar, né, o meu dinheiro, os juros têm que acompanhar a inflação. É isso que o Vitor está dizendo. E ele está correto, né? Ou seja, para eu continuar mantendo o ganho real daquilo que eu tinha, né? Então, vamos supor que a inflação é 5% ao ano e a taxa de juros é 10%, né? A Selic é 10%. Ou seja, eu ganho 10% nos meus rendimentos e a inflação corrói 5%. Fazendo uma conta de padaria, então 10 menos 5, meu ganho real é 5. Se a inflação aumenta para 7, eu não posso manter 10 porque o meu dinheiro está perdendo valor. Então, os juros vai acompanhando, à medida que a inflação sobe, os juros tem que acompanhar para que tenha exatamente o ganho real dos seus investimentos, né? Ou seja, eu tenho que manter, pelo menos manter, né, o ganho real da diferença da taxa de juros para inflação no mesmo período. Uma coisa importante também em relação a essa questão de juros real, né? A gente tem sempre que olhar, ao invés de a gente olhar a taxa de juros bruta, né?
por exemplo, igual a Selic, ela está quase 14%. É importante acompanhar a evolução da taxa, da taxa líquida, né? Do ganho real de juros. Né? Não adianta nada. 14% da Selic é alto ou é baixo? Não sei quanto que está a inflação. Né? Se a inflação tiver 13, é muito pouco, né, que você está tendo de ganho real. Então, 14 pode ser alto ou baixo, dependendo do seu nível de inflação. Né? Então, assim, até muitos economistas que gostam de usar a evolução da taxa de juros líquida, né? Descontada da inflação, né? Ou seja, quanto que é a Selic menos a inflação do período. Que é, teoricamente, o quanto que é o prêmio que você está ganhando líquido, né? Por você estar comprando um título de dívida pública do governo. Aí. Então, respondi aí o Vitor, né? Ele tá certo aí na sua afirmação. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, interagindo com perguntas aqui, fica bem mais legal. Bom, vamos para o próximo. O próximo variável é o PIB. E já falei um pouquinho dele, né? E é um negócio difícil de entender, né? Por que crescer muito a economia? A gente sempre pensa assim, né? Sai uma notícia assim, o PIB da China cresceu tantos por cento. Todo mundo, que espetáculo, né? Na verdade, como natureza do crescimento, a consequência é a inflação. Então, você nunca vai crescer indefinidamente, né? Porque isso vai gerar uma própria inflação que vai corroer o seu próprio crescimento. Então, esse quadrinho aqui ele fala o seguinte: se o PIB cresce, ou seja, há um aumento de produção, há um aumento de consumo, né? A tendência é que a inflação também cresça. Igual, por exemplo, o Brasil agora. Ele vai crescer aí, não sei quantos por cento que ele cresceu em 2024, não sei se foi 3 e pouco, né? Não me lembro, assim, não tenho essa informação de cabeça. A projeção para 2025 é menor, né? Ou seja, o Brasil cresceu um percentual relevante para 2024. Só que isso traz consigo a inflação, né? Como eu cresci bem, né? Isso gera, por si só, né, uma inflação que o remédio é os juros. Então, por isso que a gente fala de política cíclica, né? Ou seja, crescimento econômico muito grande, a inflação, juros altos. Juros altos mata a economia, aí diminui o crescimento econômico. Aí o crescimento fica tão pequeno que você precisa estimular de novo. A inflação cai, aí você diminui os juros para crescer a economia de novo. Então, a gente chama isso de um ciclo, né? Ou seja, tem hora que eu tenho que dar uma injeção no leão que ele está muito grande, tem hora que eu tenho que dar a ração para ele crescer de novo. Então, é um ciclo assim, né? Cresceu muito, vamos aumentar os juros, diminuir esse ímpeto. Na hora que tiver murcho, a gente estimula de novo. E por isso que a gente chama de ciclo de política monetária, né? Ciclo de alta, ciclo de baixa. Né? E ele também, normalmente, ele não é no mesmo momento, né? Não é assim, eu cresci de setembro, né? Normalmente, e tem o crescimento, por consequência do crescimento, em tempo logo seguinte, gera a inflação, que eu tenho que mandar juros para arrefecer, né? Então, me parece que tem uma defasagem de um tempo aí. Por que esse ano, né, o Lula também já falou várias vezes, né, ele pretende iniciar, ele não, né, mas o Banco Central pretende iniciar o corte dos juros. Porque vai chegar um momento que o PIB não vai crescer tanto mais, de tão alto que está os juros. Né? Os empresários vão parar de investir, as pessoas vão parar de comprar equipamentos, né, as indústrias. Isso vai naturalmente diminuir o PIB, porque não vai ter mais o estímulo dos juros. Então, na hora que o PIB começar a sentir os reflexos, a inflação deve arrefecer junto, e aí sim os juros começam a cair. Aí nós vamos iniciar o ciclo de baixa. Então, se você for ver a Selic, se pegar um gráfico dela a longo prazo, ela é... Deixa eu ver se eu consigo colocar um aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir um site. Só para ver se a gente ilustra isso aqui. Ó. Deixa eu ver aqui imagens. Olha que legal esse site aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Ó.
Deixa eu projetar ele aqui. Olha aqui, ó, isso aqui é bem, dá para ver claramente isso aqui, ó, desde 2011, né, até a projeção de 2025. Deixa eu dar o crédito aqui, esse site é da XP, eu digitei no Google que apareceu isso, né? Olha como o gráfico ele é bem assim intuitivo, né? Eu estava com a Selic de 12, caí para 7. Isso aqui é o quê? Ciclo de baixo. Aqui, provavelmente, pode ver o PIB aí deve ter desacelerado. Né? Aí eu tenho o problema de um ciclo de alta. Saiu de 7,25, foi para 13. Aí eu tenho o ciclo de baixa. Ah lá, ele acertou, chegou a 2%, né? O Igor acertou aí no prognóstico dele, foi a 2% na pandemia. Logo depois eu tenho um ciclo de alta de novo. Aí, isso que eu falo que é muito importante, né? Quando a gente olha o gráfico, imagina que o gráfico parou aqui, né? O que você falaria, por exemplo, no final do ano passado, no final de 2023? Bom, 2024 é a queda. Vai voltar lá para 6, 7. E aí, aqui volta, né? Diminui até o meio e aqui fecha 2024 tão alto quanto começou, né? Ou seja, todo mundo acreditou que esse valor ia iniciar um ciclo de baixa, ia voltar lá para 6,5, 7, que é onde fica aqui, ó. E voltou de novo, subiu, né? Por isso que pegou muito fundo de calça na mão aí, que os caras acreditavam na perna de baixa da Selic, e na verdade foi um suspiro aqui, mas ela voltou a subir, né? Então, a projeção, né? E aí a gente está falando de projeção de juros, a gente consegue ver isso através de um derivativo, né? Do DI. O DI tem quanto que projeta de juros para cada ano, né? Deixa eu abrir a minha plataforma aqui. Nós vamos usar ela mais amanhã. Vou explicar algumas coisas, mas eu quero mostrar para vocês as cotações dos juros futuros, né? Para a gente poder entender como é que isso é precificado no mercado, né? Davi, como é que eu sei quanto que o mercado diz que vai acontecer de juros daqui para frente, né? Deixa eu pegar aqui minha conta. Ó, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui o navegador que eu uso, né? O navegador não, gente, a plataforma que eu uso. Tá difícil de enxergar, deixa eu tentar dar um zoom aqui, não tô conseguindo. Aqui tá difícil de enxergar, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Aqui tá escrito assim, DI 28, DI 1F28, DI 1F29, DI 30, DI 31, DI 32. O que é isso? Isso aqui é o quanto que o mercado está estimando os juros DI lá no ano de 2028, né? Então a gente pode ver aqui, ó, a negociação, eles estão projetando um juros de 14,5, né? Então o que acontece com isso aqui? A medida, isso aqui é negociado todo dia, né? Então, dependendo do cenário macro, se eu entendo que as variáveis macro vai me indicar uma queda de juros, os juros futuros já caem todos, né? Se acontecer alguma coisa na variável macro que me indique que os juros vai subir, os juros futuros todos sobem. Então, ele é um instrumento de política, ele é um instrumento de juros futuro que a gente opera entendendo se os juros vai cair ou se os juros vai subir, né? Isso aqui é um dos sintomas que a gente vê. Por exemplo, olha que interessante aqui, ó. A bolsa hoje caiu, né? Olha lá, a bolsa caiu quase 1%. Os juros futuros subiram. Por quê? Porque normalmente, não é sempre, né? Mas normalmente, se o juro sobe, a bolsa cai, porque os ativos são penalizados, né? À medida que os juros estão subindo, o valor das empresas cada vez mais diminui. Então, se o juro sobe, a tendência da bolsa é cair. É claro que essa regra não vale para você operar, né? Senão você ia ficar rico. Né? Imagine se você subir, Davi, sempre que o juro subir, a bolsa vai cair. Não, mas falando de variável macro, sim, né? Quanto maior os juros, a tendência é que os ativos valham menos, né? Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu... Bom, paramos aqui no PIB, né?
Então, se eu tenho um aumento da economia, vai aumentar a inflação, aumentar os juros. Se eu caio o PIB, a inflação vai cair, os juros vai diminuir para estimular o crescimento, né? Vamos passar para o dólar aqui. Bom, o que vai acontecer com o dólar? O dólar, ele é fruto vamos pensar assim, né? Do movimento que o investidor estrangeiro vai fazer com o seu capital aqui no Brasil. Então, por que o dólar sobe? O dólar sobe principalmente porque o investidor, às vezes, retira o capital que ele está aqui com medo de alguma coisa, né? Ou que ele está se sentindo inseguro, ou uma coisa mundial, por exemplo, uma guerra, né? Ou algum movimento que fez ele retirar o recurso em moeda estrangeira que ele tinha aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se o dólar sobe, vamos analisar o quadrinho aqui, se o dólar sobe, ou seja, o dólar estava 5,70, passa para 6. A tendência é a inflação subir. Por quê? Porque tem várias coisas que a gente compra no nosso dia a dia que são em dólar, né? O pão francês tem componente em dólar, a indústria tem componente em dólar. Tudo que a gente importa, computador, chip, tudo que a gente importa tem componente em dólar. Então, se o dólar subir, o preço dos insumos das indústrias vão subir. Se o preço dos insumos das indústrias vai subir, o preço das coisas vão subir. Então, a inflação sobe e o remédio para a inflação subir é o quê? Os juros também subir. Então, olha o dilema, né? Se o dólar sobe, eu tenho que aumentar os juros. Porque, vamos pensar nesse cenário da fuga. O dólar sobe porque o cara vai embora do Brasil. Como é que eu faço para atrair esse cara de novo? Eu tenho que aumentar os juros. Então, vamos dar um exemplo de desenho animado aqui. O cara ganha 13% ao ano para investir no Brasil. Aí ele pega o dinheiro dele e leva embora. Aí eu, como governo, falo assim, não, volta aqui. Ao invés de 13, agora eu vou te pagar 14. Aí o cara, não, 14 eu volto. Aí pega ele, oferta um juros maior para ele, para que, ao voltar o dólar para o país, você tenha mais oferta de dólar e ele possa cair, né? Então, isso é um reflexo, principalmente, da política fiscal, né? Ou seja, se o governo começa a gastar descontroladamente o seu orçamento, né, o gasto público, ele gera por si só uma desconfiança do investidor que retira o seu capital estrangeiro daqui. Por outro lado, se ele credibiliza, né? Eu me lembro no ano passado, quando o Congresso aprovou, não sei se foi, acho que foi no início do ano passado, em março, quando o Congresso aprovou o arcabouço, né? Que na verdade era um instrumento de tentar controlar o teto dos gastos do governo, né? Por que o arcabouço, quando ele foi aprovado, gerou uma queda absurda no dólar? Porque é um instrumento legal de controlar o gasto público. Então, aquele medo que o investidor tinha, não, o governo vai quebrar. Não, com o arcabouço, ele não vai quebrar, né? Com o teto de gasto, a gente põe um limite máximo do governo gastar. São todos instrumentos que visam credibilizar as contas públicas. Se visam credibilizar as contas públicas, a tendência é o dólar cair, porque o investidor não vai tirar mais o capital dele aqui. Lembrando, gente, que a gente tem histórico disso, né? A gente tem a moratória, né? Na época, não sei se foi de Itamar Franco. Ou seja, calote. O governo, uma época, ele falou, não, vou pagar, é calote mesmo. Então, imagina para um investidor estrangeiro de um país que já teve um histórico de calote, o cara tem que ter uma coragem grande de deixar o dinheiro aqui, né? Por isso que quando você controla o gasto público, você atrai o capital, porque aí são abordagens diferentes, né? Vamos supor que a gente é o governo, né? Nós somos eleito presidente. O que nós vamos fazer com a política econômica? Se a gente controla o gasto, o dólar não vai subir. Se o dólar não vai subir, a inflação não vai subir e a gente pode manter um juros mais baixo, porque eu não preciso de tanto rebuliço para atrair o capital externo. Por outro lado, vai ter uma ala que defende, mas você vai ficar economizando sempre, né? Você vai ter que sempre gastar pouco, gasto público pouco, né? E aí, como é que fica, né? Eu me lembro, assim, né?
e parece que a gente, infelizmente, perdeu um pouco a mão aí na última eleição, né? Eu acho que polarizou tanto direita e esquerda que a gente não consegue enxergar mais um modelo híbrido, né? Alguma coisa que a gente pudesse conciliar, talvez, né? Conciliar gastos públicos eficientes com austeridade fiscal, né? Parece que você tem que só ser austero e gastar muito pouco, né? O Estado ele não intervém em nada, ou você tem que defender só sempre 100% o Estado pleno, né? A gente perdeu um pouquinho essa capacidade de conciliar opiniões, conciliar estratégias, né? E, e então, se a gente fosse o governo, a gente poderia definir, bom, nós vamos adotar qual linha? De gerar credibilidade, ter um gasto público mais enxuto, para o dólar ficar barato e a inflação controlada, a gente poder diminuir os juros, né? E aí, diminuindo os juros, a gente fomenta o crescimento do PIB, porque aí, diminuindo os juros, eu vou estimular o investimento, né? Mas aí também sofre crítica, né? Que aí o cara quer cortar tudo, aí corta dinheiro da saúde, da educação, né? E aí tem gente que vai reclamar, né? Que tem um núcleo duro ali que o Estado ele tem que aumentar o investimento, não diminuir, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu não estou sendo partidário, né? Eu nunca dou minha opinião de direita e esquerda, né? Eu só estou dizendo assim, né? Eu, como professor universitário, eu muitas vezes, por um ajuste fiscal, a educação foi prejudicada, né? Ou seja, para economizar, vamos economizar na educação, né? E aí, por isso que isso perde um pouco a mão, assim, né? Eu tenho que ser austero para provar para o investidor externo que eu estou com as minhas contas controladas, mas eu, às vezes, corto na minha própria carne, né? Eu corto em coisas que eu não deveria cortar. Eu não posso cortar dinheiro da saúde, né? Eu não posso não contratar médico porque eu tenho que economizar. Então, existe todo um discurso por conta disso, né? Assim, e eu sinto falta, né, como contribuinte, como servidor, de haver uma conciliação, de haver um equilíbrio nas ideias, né? De haver uma forma da gente não precisa ser ou um ou outro, né? Acho que a gente pode tentar caminhar os dois juntos. Bom, para encerrar o nosso quadrinho aqui, então, vamos falar de política fiscal, né? Quando a gente fala de política fiscal, entenda que gastos públicos, né? Se o governo aumenta os gastos, né? E a dívida naturalmente aumenta, por quê? Porque o governo, ao gastar muito, ele tem que emitir título de dívida, né? Ou seja, ele tem que pegar dinheiro, entre aspas, emprestado, né? Como ele vai pagar juros no seu título de dívida, ele pega. Se ele gasta muito, significa ele dizer que ele está pegando mais dinheiro emprestado. Se a dívida aumenta, o juros também aumenta. Por quê? Porque uma pessoa endividada, vamos pensar assim, uma pessoa endividada, para ela pegar empréstimo de novo, ela tem que pegar um empréstimo mais caro, né? Se eu for lá no banco, tem dívida nenhuma, tem reserva financeira, o banco vai me emprestar um dinheiro mais barato. Se eu for lá cheio de dívida, enrolado, o cara vai me emprestar um dinheiro mais caro, né? A juros mais caros. Então, se eu gasto muito, a minha dívida aumenta e eu necessariamente tenho que aumentar os juros, né? E aí, a renda fixa se beneficia, porque como eu aumento os juros, quem está na renda fixa ganha mais, né? Por outro lado, se eu diminuo o gasto público, esse vermelhinho aqui, ó, eu diminuo minha dívida, diminuo a minha taxa de juros, porque eu não preciso de uma taxa tão alta mais para atrair o investimento externo. Isso penaliza quem está na renda fixa, porque aí o dinheiro vai render cada vez menos, né? Em relação à bolsa, né? Eu esqueci de falar aqui, ó, do dólar, né? Vamos falar do dólar exportador. O dólar subir ajuda ou atrapalha a bolsa, né? Ajuda as exportadoras, ajuda quem vende em dólar, né? Então, por exemplo, frigorífico vende muito em dólar, né? Quem exporta, né? Por exemplo, Vale, Usiminas, mesmo que exporte matéria-prima, a receita delas é em dólar. Então, a tendência é que se o dólar subir,
favoreça os exportadores. Mas o dólar, por outro lado, né, se você for pegar a empresa de consumo, piora. Até os próprios bancos, né, se o dólar subir muito, isso vai gerar um aumento de juros. Isso para o banco pode parecer que é bom, porque aumenta a sua receita, mas na verdade não é, porque cada vez mais menos pessoas vão pegar dinheiro emprestado, né? Então pode não ser uma boa. Em relação ao gasto aqui na renda variável, né, se eu aumento o gasto público, há uma linha que defende que o aumento do gasto público aumenta os estímulos, né, e as ações das empresas sobem, né? E aí aqui, quando eu fiz esse slide, aí eu fiquei até meio assim, né? Por quê? Porque se o governo gasta muito, então vamos supor que o governo está estimulando a economia através do gasto público. Se o estímulo aumenta, a tendência é as pessoas consumirem mais, né? Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que o governo vai reajustar o salário mínimo. E ele vai reajustar o salário mínimo caprichado. Ele está aumentando o gasto público, porque muita da base da remuneração de muitas profissões é baseado no salário mínimo. Se ele aumenta o salário mínimo, ele estimula o consumo, porque as pessoas vão ganhar cada vez mais e elas vão comprar, né, ou mais produtos, ou mais. Isso pode gerar uma ideia de que o consumo aumenta e é bom para as empresas, né? Mas, por outro lado, se eu tenho um aumento do gasto público, vai me gerar necessariamente um ciclo inflacionário que vai me gerar um aumento de juros. Ou seja, eu gastar mais aumenta os juros, penaliza a empresa, mas em compensação aumenta o estímulo e as ações das empresas também valorizam. Então, gasto público a gente tem que olhar sob duas óticas, né? Sob o estímulo do consumo ou o aumento dos juros. Se for olhar pelo aumento dos juros, as ações na bolsa caem. Se for olhar pelo estímulo do consumo, as ações sobem. Eu tendo a acreditar mais que o aumento do gasto público penaliza a bolsa, né? Porque ele traz por si só um aumento da dívida, que aumenta os juros e que desfavorece as empresas, né? Então, pessoal, o Vitor está comentando aqui, ó, tem muita relação também com o risco que o investidor enxerga nesse investimento aqui. Exatamente, né? Ou seja, o investidor trazer o dinheiro dele para o Brasil, existe um conceito, né? A gente conhece bastante, que é o risco Brasil, que é o quanto que você tem que ganhar de prêmio para você botar o seu dinheiro numa economia emergente, né? Ou seja, se o país cada vez é mais arriscado, mais você tem que ganhar. Porque você está arriscando cada vez... Igual... se você quer pegar dinheiro emprestado e você está enrolado, você vai ter que pagar mais caro pelo dinheiro. É a mesma coisa aqui. Se o país está enrolado com seus próprios gastos, ele vai ter que aumentar os juros que ele vai pagar para tentar atrair algum investimento externo. O Vitor está falando aqui também. Faz pouco tempo que o Banco Central leiloou parte da reserva de dólar para frear o aumento do dólar também. Exatamente. O Banco Central ele pode tentar diminuir a cotação do dólar através de reserva, né? A gente chama isso de leilão, né? Normalmente ele faz o leilão de swap, que é quando o Banco Central, como ele tem muita reserva de dólar, ele entra, por exemplo, vendendo tantos bilhões de dólares no mercado para derrubar a cotação da moeda, né? Ainda que, vamos colocar assim, não é artificialmente, né? Que o Banco Central tem essa prerrogativa de leiloar dólar para combater um aumento acelerado, né? Mas se o governo, assim como ele tem que aumentar os juros para controlar a inflação, ele também não pode deixar o dólar estourar para cima. A gente pode ver que o dólar estava 6,20 em dezembro, na gestão do Roberto Campos, e ele bateu, salvo engano, ontem 5,70, né? Ou seja, ele caiu 50 centavos no mês e pouco. Por quê? Porque o Banco Central está usando as reservas para baixar o dólar. Por que o Banco Central está baixando o dólar? Porque a inflação tem que baixar, né? Então, é um outro instrumento também que o Banco Central tem para arrefecer a inflação. Não só os juros, também é o dólar, né? Gente, e é um tabuleiro de xadrez, né? Você tem que... Você tem reserva de dólar para queimar, para baixar a inflação, você tem que aumentar os juros, né?
Por isso que vida de economista não é muito fácil. Bom, vamos seguir aqui então. Já é 8h15. Vamos falar um pouquinho dos instrumentos de renda fixa, né? Para quem não está muito familiarizado, né? Coloquei 4 aí os principais, né? Títulos públicos. Títulos públicos são os títulos de renda fixa emitidos pelo governo, né? Ele capta dinheiro no mercado através de um título de dívida. Ou seja, você entrega o seu dinheiro para o governo, ele te dá um título dizendo o seguinte, ó, eu vou te pagar tantos por cento de juros em tal período. Aí tem título que é atrelado a Selic, tem título que é pré-fixado, tem título que é atrelado ao IPCA. Você escolhe qual é o lastro que você quer ganhar, né? Ah, você quer ganhar a Selic? Então, sempre que a Selic subir, você vai ganhar mais. Sempre que a Selic cair, você vai ganhar menos. Ele é um título pós-fixado. Então, ele acompanha a curva de juros, né? Selic subiu, ele aumenta. Selic caiu, ele diminui. Tesouro pré-fixado. E aqui que muita gente se lascou. Por quê? Quando você acha que a taxa de juros chegou no topo, você compra um pré-fixado e aí, na verdade, acreditando que a taxa de juros vai cair. E se a taxa de juros continuar subindo, você vai perder valor. Então, vamos pensar o seguinte. Suponha que quando a Selic chegou a 10, eu falei assim, agora a Selic não sobe mais não, vou comprar um título pré-fixado. Quando você compra um pré-fixado, você está combinando com o governo, ele vai te pagar 10. E aí, o combinado não sai caro. A inflação continua subindo e o seu título está parado em 10. E a inflação sobe e daí a pouco a Selic já está 14. Você continua ganhando só os 10 porque você combinou a regra pré-fixada, né? Pré-fixado vem de fixar antes. Então, nós combinamos antes de quanto que você ia me pagar. A Selic disparou para cima e você vai me pagar aquilo que você combinou pré-fixadamente. E tem aqueles títulos atrelados à inflação, que é quem quer preservar o direito, o ganho real, né? Então ele vai te pagar, por exemplo, IPCA mais 4, IPCA mais 5%, mais 3%. Né? Ele vai combinar o pagamento indexado numa inflação mais um ganho extra, né? Mais um prêmio. Né? Qual é o problema de Tesouro IPCA? Se o governo enfrentar um período de queda de inflação. Ou seja, agora que eu ia ganhar a inflação caiu. Então, qual é o problema do pré-fixado? Pré-fixado, você pode achar que a taxa não vai subir mais, vai cair e ela continua subindo. Né? Davi, eu nunca tento acertar, né, o ponto de virada. Né? A gente brinca, quem opera no mercado financeiro, não dá nunca para você acertar o cu da mosca. Né? O que é isso? Cara, eu não consigo saber exatamente o ponto que vai virar. Então, Davi, eu prefiro letra de título de dívida pública pós-fixado. Ou seja, eu sempre danço a música que está tocando. Então, Selic subiu para 14, eu vou ganhar 14. Selic caiu para 8, vou ganhar 8. Selic está 10, vou ganhar 10. Eu não quero me ver frustrado, como é um instrumento de renda fixa, eu não quero tentar acertar aonde que vai ser o melhor pré-fixado, aonde que vai ter PCA mais alto. Imagina o cara que aplicou em Tesouro PCA esse mês de janeiro, ele ganhou 0,15, né? Mais o prêmio lá que é... Aí o cara que ganhou Selic ganhou 13% ao ano, né? Então, assim, vai ao gosto do freguês. Né? Tem muita gente também que estrategicamente diversifica, né? Vou comprar um pouquinho pré, vou comprar um pouco PCA e vou comprar um pouco pós. Vou montar uma carteirinha aí. Se subir, eu vou ganhar mais um, perder no outro, e aí fica tudo equilibrado, né? Também é uma boa estratégia. CDBs, essa segunda coluna aqui, são certificados que os bancos emitem, né? Para captar recursos. É como se fosse o título público, mas ele é privado do banco, né? Então, aquele dinheiro que você pega emprestado na Caixa, no Banco do Brasil, no Itaú, para você comprar o seu carro, o seu imóvel, né? Ele capta esse dinheiro no mercado através de um CDB, né? Ou seja, por isso que nunca você vai, a não ser que tenha subsídio do governo,
Nunca você vai pagar no empréstimo mais barato daquilo que o dinheiro que o banco vai te pagar de juros, né? Então, por exemplo, vou aplicar um CDB que está pagando 13% ao ano. Se você for pegar um empréstimo nesse banco, ele vai te cobrar muito mais de 13% ao ano, porque ele vive de ganhar a diferença do que ele empresta porque ele toma. Então, ele nunca vai te pagar, a não ser que tenha incentivo público, menos do que ele vai pagar para alguém. Qual que é a diferença de CDB para título público? CDB é um título emitido por um banco privado, né? Ou pode ser também Caixa Econômica, Banco do Brasil, em que ele combina uma data com você e vai te remunerar também da mesma forma. Ele pode te remunerar pré-fixado, pode te remunerar pós-fixado, né? Ele vai sempre ou atrelar o CDI, né? Ou algum outro indexador, né? Uma dica que eu dou, né? Se você tiver conta em uma corretora, até 250 mil por mês, por CDB, você tem um fundo garantidor de crédito, né? Que é, se o banco quebrar, o Banco Central te devolve, né? Até 250 mil por CPF, por banco, se você tiver aplicado. Muita gente fala assim, Davi, eu tenho conta na Caixa, ou no Banco do Brasil, ou no Itaú. Eu fui cotar um CDB lá, os caras estão me oferecendo 88% de CDI. 85%, 90%. Ou seja, eles vão te pagar 90% da taxa Selic, assim, praticamente. Como é que eu consigo melhorar isso? O banco grande, né, o banco que tem um rating alto, né, que tem uma solvência muito boa, ele não vai ficar te pagando muito pelo seu dinheiro, porque ele tem um monte de dinheiro, ele não precisa tanto do seu dinheiro. Agora, um banco menor, a gente chama de banco de segunda linha, ele vai te oferecer um valor maior para você brincar com ele, né? Ou seja, me dá ao invés de pagar 90% de CDI, eu vou te pagar 98%, vou te pagar 95%. Por quê? Ele tem menos dinheiro do que um banco grande. Então, como ele precisa de mais recursos, ele vai te oferecer um valor maior para você botar o seu dinheiro lá. Qual que é a minha orientação? Até 250 mil, você não corre risco de quebrar. O problema do banco de segunda linha é que ele pode, mais fácil do que um Itaú, um Banco do Brasil da vida, ele pode quebrar, né? E se ele quebrar, até 250 mil, o Banco Central te devolve seu dinheiro. Eu já vi no mercado, nesses anos todos aí, bancos quebrando, e já vi, pelo menos os que eu vi quebrando, todos o Banco Central conseguiu restituir todos os investidores, né? Bom, FGC é um seguro estatal ou privado? Boa pergunta. Eu acho que o FGC é do Banco Central. Deixa eu só confirmar aqui. O Igor que está me perguntando. Bom, deixa eu ver aqui. Fundo garantidor de crédito. Parece que ele é um organismo separado, né? Não, ele é do Conselho Monetário Nacional, né? Então ele é um seguro público, né? Um seguro estatal, já que ele é do Conselho Monetário Nacional. Outra pergunta do Igor aqui, o que você acha dessas taxas agressivas de CDB do Banco Master, pré-fixado, sei lá, 18% ao ano, meio que contando com o FGC como ferramenta de marketing? Cara, quanto menor o banco, mais agressivo ele vai ser na captação do CDB, né? Ou seja, ele precisa muito do seu dinheiro porque ele não tem tanta reserva assim. Um alerta que eu faço, ele não pode ser tão alto a ponto de superar a taxa de empréstimo de um banco grande, né? Por exemplo, você está falando ali que ele, sei lá, está pagando 18% ao ano.
Imagina se eu consigo um empréstimo, por exemplo, consignado, eu que sou servidor público, mais barato que 18%. Eu virei uma máquina de fazer dinheiro, porque eu vou pegar dinheiro emprestado o máximo que eu puder no talo, sei lá, 16, 17%, 15% ao ano, e vou aplicar o dinheiro no Banco Master, ou seja, eu virei um ganhador de spread de banco. Então, quando o valor é absurdamente alto a ponto de superar o dinheiro, a taxa que você vai tomar um dinheiro, eu não colocaria de nenhum real nesse banco, que ele deve estar próximo do precipício total, né? Se ele já está captando mais caro do que um banco grande está emprestando, é um sintoma claro que ele não vai bem das pernas. E eu não toparia o risco para ficar entrando em FGC, esperar meu dinheiro devolver, né? Ou talvez se o valor fosse muito pequeno, faria lá só para ver se isso é verdade mesmo, né? E cada vez mais as ofertas de juros exorbitantes de bancos secundaristas estão diminuindo, né? Porque eu não sei se vocês acompanham, né, essas contas digitais, Banco Original, que elas remuneram, o Mercado Livre também tinha um, no Mercado Pago, que elas remuneram 100% CDI, o saldo que você deixa em conta, né? Que seria formidável, né? Imagina, o seu dinheiro está rendendo lá, 100% CDI, você pode usar em qualquer momento, sem carência, sem liquidez, sem nada. Isso aí, os bancos cada vez mais, esses bancos digitais estão parando de ofertar isso. Porque isso é bom demais para ser verdade, né? Ou seja, um banco, tipo um banco original, assim, um banco digital. O Next, né? O cara te paga 100% de CDI com o dinheiro parado da sua conta, nem é aplicação. Então, imagina o custo que esse cara não tem, de todos os saldos aplicados dele nas contas correntes, ele tem que deixar o capital de todo 100% ou mais para ele ganhar um spreadzinho. Então, isso aí vai cada vez aparecer menos, né? Bom, vamos seguir aqui. LCI e LCA. A diferença de CDB para LCI e LCA, elas têm uma finalidade específica na captação, né? Ou eu vou construir imóvel, ou eu vou investir no agronegócio, né? A vantagem da LCI e LCA é que você não paga imposto de renda, né? Porque eles têm vamos botar assim, uma finalidade social, né? Ou é para comprar, ou é para comprar não, para construir habitação, né? Ou para investir no agro. Para quem não gosta de imposto de renda, de aquela alíquota regressiva, é uma ótima alternativa, né? O valor todo que você ganha ali é o valor que você já vai ganhar no final sem descontar nada. Tem a desvantagem, normalmente LCI e LCA tem liquidez, tem carência, você tem que deixar a liquidez é menor, você tem que deixar um período parado lá para poder remunerar. Até porque eles usam esse dinheiro para projetos mais longos, né? Ou de construção. Bom, a Joyce está me corrigindo aqui, né? FGC são de associações privadas para proteger as instituições associadas. Então, é tipo um fundo particular mesmo, que os próprios, né? Estou entendendo que os próprios entes financeiros subsidiam, né? Para caso algum. Igual taxa de condomínio, né? Cada um contribui um pouco, se o prédio pegar fogo, e aí ajuda, o dinheiro contribuído ajuda a pagar pagar algum incêndio aí de algum banco que quebra. Obrigado aí, Joyce. Joyce foi minha aluna, né? Lembro pela foto aqui, pela correção que ela fez aí. Eu, de fato, não sabia. Debêntures, a última. A diferença de debêntures, porque até então, quem está credenciado a emitir CDB, LCI é só banco, né? Empresa não tem esse requisito de emitir título de crédito, né? O que uma empresa pode fazer é emitir uma debênture. É um título de dívida emitido por uma empresa privada, né, para algum fim específico, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Suponha que a CEMIG vai emitir uma debênture para construir um projeto tal lá de geração de energia elétrica. Para captar esse recurso no mercado, ela vai emitir uma debênture. É um título de dívida que ela te promete pagar uma rentabilidade. Funciona como se fosse um CDB. Ela te promete pagar uma rentabilidade
num determinado prazo, né? Tem debêntures incentivadas que não tem imposto de renda, tem debêntures que você paga imposto de renda, tem debêntures que tem carência. Aí você tem que olhar na condição de oferta da empresa qual é a remuneração pactuada com você. O risco da debênture é o risco da empresa quebrar, né? O risco é... você emprestou o seu dinheiro para a CEMIG construir o projeto, a CEMIG quebrou e ela não vai te pagar, né? E aí, debênture não tem FGC, porque não é uma letra de crédito bancário, né? Então, debênture, a empresa quebrou, já era. Você perdeu, teve prejuízo, né? Então, muito cuidado ao investir em debênture de empresa que você não tem muita ideia se ela é boa, né? Bom, o João Vitor está me perguntando assim, como funciona a rentabilidade das LCIs e LCAs? Pode ser pré-fixado, pós-fixados ou híbridas? Bom, eu já vi até hoje os dois, LCI e LCA pré-fixada e pós-fixada, ou seja, ou você vai ganhar X% do CDI, ou você vai ganhar tantos por cento ao ano, né? Híbrida eu nunca vi, né? Uma pós mais pré, eu nunca vi junta. Eu já apliquei muito em LCI, praticamente todas, pelo meu perfil, eu opero sempre pós-fixada, né? Então, eu sempre ganho tantos por cento do CDI ao investir no LCI. Bom, vamos seguir aqui. Eu tenho até 9 horas, né? Prometo acabar no horário. Vamos falar um pouquinho da Bolsa agora, né? Que aí amanhã eu vou continuar, né? Quero deixar um gostinho de quero mais aí para amanhã. Amanhã que nós vamos botar a mão na massa mesmo, né? Vamos colocar algumas coisas na plataforma para a gente ver. Vou apresentar para vocês algumas estratégias de opções, né? Bom, vamos para a Bolsa. A Bolsa, muita gente já fez a disciplina de mercado financeiro, né? Quem não fez lá na Rural, se o CID oferecer essa matéria, vale a pena fazer. O CID é um baita professor de mercado financeiro. Ele me deu aula quando eu fiz graduação, vale muito a pena fazer. E eu sempre aprendi esse mercado de renda variável através dos livros, né? Quando eu estudei, até que em 2011 eu criei coragem, falei, não, como é que eu vou dar aula disso sem entender, né, do jogo mesmo, sem botar dinheiro de verdade. Foi aí que eu comecei, 2011, e tomei ferro danado no início, né, em renda variável. E eu pude aprender esses 4 aí, né, tipos de mercado, né. Eu tive a oportunidade de operar todos, então vou falar um pouquinho da diferença entre eles, né. Mercado à vista é o mercado mais popular, é o mercado que você vê saindo no jornal, né? As ações da Magazine Luiza subiram tanto, né? Mercado à vista é o mercado de compra e venda de ações, né? De empresas, tanto brasileiras, você pode hoje investir em empresa americana aqui do Brasil, né? As BDRs. E é o método mais tradicional da Bolsa. Você vai ser acionista, tem um pedacinho lá da Vale do Rio Doce. Você foi um acionista lá, comprou 100 ações da Vale, você já é acionista da Vale, você vai fazer isso no mercado à vista, né? Você pode comprar uma empresa para investimento ou para especulação. O que é isso? Você pode comprar uma empresa esperando que ela cresça, né, que ela aumente o seu valor, que ela prospere, e aí você vai comprar ela para investir, acreditando que ela vai te pagar altos dividendos, né, que ela vai gerar lucro, que ela vai aumentar o seu preço. Ou você pode simplesmente comprar ações para especular, né? O que é especular? Você não está muito interessado na trajetória da empresa, no futuro, você está pensando nos movimentos curtos que ela vai fazer, ou de alta ou de queda, né? E aí, quando a gente fala em especular, é importante que você entenda isso. Você pode acreditar que uma empresa vai cair. Davi, como é que eu opero
uma empresa que vai cair sem ser comprando ela. Você pode operar vendendo ela, e aí muita gente já agarra nessa parte, né? Como que eu vou vender uma coisa que eu não tenho, né? Porque pensa o seguinte, o mercado financeiro é uma ponta compradora e uma ponta vendedora. Se você quer comprar uma ação da Vale, tem alguém que quer vender, e o encontro desses dois preços, né? Deixa eu mostrar bem claramente aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui na plataforma. Vou pegar aqui da Vale, ó, fechou 55,69, vou colocar aqui um livro de ofertas. Isso aqui é bem claro para ver, ó. Não sei se está dando para ver. Aqui diz o seguinte, ó. Deixa eu diminuir aqui. Ó, o pregão fechou, a XP está querendo comprar a Vale a 55,55 e a própria XP está querendo vender Vale a 55,79. Então, o que é isso aqui? É um livro de ofertas. Quem quer comprar está do lado esquerdo. Aqui está o nome da corretora, a quantidade que ela quer comprar e o preço que ela quer comprar. E quem quer vender, está aqui o preço que ela quer vender, a quantidade e a corretora. Quando essas duas pontas se encontram, um negócio é feito. Aqui não foi feito porque um está querendo comprar 55,55 e o outro está querendo vender a 55,79. Se os dois concordar em fazer um negócio a 55,60, um negócio sai. Então, uma corretora vai vender por 55,60 e a outra vai comprar por 55,60. Quando as duas se encontram, elas sacramentam um negócio. Se eu estou especulando, eu posso querer vender uma ação antes de eu comprar, ou seja, eu vou vender ela num preço mais alto, acreditando que depois de um determinado momento ela vai cair, e aí quando ela cair, eu mesmo recompro a minha ponta que eu vendi, né? Ou seja, porque a gente sempre entende o raciocínio de bolsa comprando. Comprei uma ação a R$10, quando ela chegar a 12 eu vou vender. Mas pode acontecer o contrário, eu posso vender primeiro uma ação a 12 e quando ela chegar a R$10 eu recompro ela. Com a diferença do seguinte, comprar, o entendimento é mais fácil, porque eu compro, ela está na minha custódia, ela está comigo a ação, né? Antigamente era muito comum você subscrever a ação, você ganhava um papelzinho mesmo da ação, ó, tá aqui 100 ações da Vale, você levava o papelzinho, né, quando tinha mercado físico. Então, com o meu papelzinho, na hora que a ação valorizasse, eu ia lá no mercado e vendia ele. Agora, quando eu vendo primeiro, eu não tenho ação. Como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? Aí você tem que alugar de alguém que tem, né? Então, por exemplo, eu vou vender a Vale a 12, mas eu não tenho. Aí eu viro para um cara que tem ação e falo assim, cara, me aluga a sua ação só para eu ter ela aqui que eu vou vender. E quando eu recomprar, eu te devolvo, né? A gente encerra o aluguel e eu vou te pagar uma comissão aí do seu aluguel, né? Então, esse tipo de procedimento, né, especulação, é feito muito quando você vende antes de comprar, quando você está especulando, né? Estou especulando que a ação vai cair, então vou vender elas antes de eu comprar. Não sei se ficou claro aí. Então, o mercado à vista é o mais popular, todo mundo sabe que é, né? Sai no noticiário todo dia. Mercado futuro. Mercado futuro, ele está relacionado com negociações no vencimento futuro, né? Eu negocio um preço futuro de um determinado ativo. Pode ser o dólar, pode ser a bolsa, pode ser uma mercadoria, uma commodity, pode ser milho, boi gordo, soja, né? Tem várias commodities agrícolas que elas são baseadas em valores futuros. Como é que funciona isso? Vamos supor que eu acredito que a bolsa vai subir. Ao invés de eu comprar a bolsa toda e ela esperar ela subir, eu vou comprar um valor futuro da bolsa. Ou seja, eu vou comprar um contrato de índice futuro, esperando que, como ela vai subir, lá na frente eu vou vender ele mais caro. Eu não preciso comprar os papéis da bolsa. Eu posso comprar um derivativo que representa a bolsa. É como se eu estivesse comprando o índice todo. E, à medida que ele sobe, valoriza aquilo que eu comprei, eu posso sair a hora que eu quiser, né? E aí, mercado futuro tem um vencimento, né? Por exemplo, o dólar, por exemplo, vence todo o último dia do mês, né?
Então, eu compro, se eu acho que o dólar vai subir, ao invés de eu comprar dólar lá na casa de câmbio, eu posso comprar um contrato futuro de dólar. Tudo que o dólar subir, na hora que eu achar que ele vai cair, eu vendo o contrato e apuro o lucro. Da mesma forma, se eu acho que o dólar vai cair, como é que eu opero quando eu acho que o dólar vai cair? Eu vendo o dólar primeiro, depois eu compro, né? Ou seja, eu vendo ele numa cotação, vendi ele a 6,20, esperando que ele volte a 6. Quando ele voltar a 6, eu recompro a parte que eu vendi. É o mesmo raciocínio do mercado à vista, só que ele é feito com outros tipos de produto, né? Ele não é uma empresa que você compra. Normalmente, o mercado futuro ou é um índice, ou é uma moeda, ou é uma commodity, né? Uma commodity agrícola, né? Então, você tem petróleo, você tem soja, boi gordo, né? Quem trabalha com commodity agrícola, pensa o cara que comprou café antes dessa alta. Um cara que comprou café em outubro do ano passado, ele pode comprar um contrato futuro de café para março desse ano. Olha quanto que esse cara não ganhou. Deixa eu tentar abrir aqui na plataforma para vocês verem um contrato futuro. Vou abrir um gráfico aqui só para vocês. Esse gráfico aqui é da Vale. Vamos tentar abrir. O do milho é CCM. Aqui, ó, milho. Vou abrir um do milho aqui, ó. Vamos ver se o milho ficou caro. Ó, isso aqui é a cotação, cada barrinha dessa é a cotação do milho diariamente, né? Vou dar um zoom menos aqui, ó. Ó. Aqui, ó, desde agosto do ano passado, o milho tava R$ 67,00. Aqui eu não sei se é a saca, né? Deve ser a saca do milho, não sei a unidade. O milho valorizou. Ele chegou a estar R$ 63,00 e hoje ele está R$ 72,00, né? Vamos pegar um outro aqui. Vou pegar o. Deixa eu ver se a coisa já tem petróleo. Acho que não tem petróleo, não. CRUD, deixa eu ver aqui. Vamos pegar o dólar. O dólar é bem famosinho também. Dólar. Olha lá, o dólar diariamente, ó. Aqui dá para ver certinho, ó. Olha que interessante esse gráfico. Isso aqui é o dólar, cada barrinha dessa é um dia, né? Se a barrinha tá azul, significa que ele abriu e depois subiu. Se a barrinha tá vermelha, significa que ele caiu. Olha que interessante, o dólar tava. Deixa eu pegar uma setinha aqui, ó. Ele tava no mercado futuro a 5,50 em outubro, ele subiu até dezembro para 6,40, né? Ele subiu 15% no período de 2 meses, e agora ele já voltou aqui na casa de 5,73 o dólar futuro, né? Ou seja, quem comprou aqui o dólar, eu posso manter ele na minha carteira e só vender quando eu achar que ele está muito valorizado. E vendeu aqui, ganhou muito. Mas vamos falar quando dá errado. Vamos supor que você vendeu aqui o dólar. Ó. Pô, quando bateu aqui R$ 6 em novembro, eu vendi. E aí ele disparou. Ele foi a 6,40. E aí aqui você está tomando ferro também, de 6%, né? Aí você tem que tomar cuidado no mercado futuro, que ele normalmente as corretoras te seduzem com alavancagem. E aí a alavancagem que mata o freguês, né? A alavancagem é quando você opera um valor de capital muito maior do que você tem na conta, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho R$ 1.000 na conta. Eu opero R$ 100.000 só tendo R$ 1.000, o que é um absurdo, né? Mas, imagina também se você ganha, né? Se você ganha 100 vezes o valor que você investiu. Então, tem que tomar muito cuidado no mercado futuro, que as pessoas não têm sabedoria de lidar com ele, né? Ou o cara acha que é uma bet, o cara parte para o all-in. E, na verdade, o mercado futuro ele serve muito mais para proteção, para a rede dos investidores, do que para especulação. Como assim, Davi? Se eu acho que o dólar vai subir e eu sou um importador, eu compro dólar futuro.
Se o dólar subir, eu estou protegido, né? Eu estou ganhando na posição que eu comprei. Então, eu uso, se eu sou um importador, se eu dependo da cotação do dólar para comprar meu insumo, e se eu acho que o dólar vai subir, basta que eu compre o dólar futuro e eu vou estar protegido, né? Assim como se eu achar que se o dólar alto para mim é bom, eu posso vender o dólar, fazer um hedge também de travando a cotação do dólar lá em cima, né? Davi, para operar tem que ter algum valor mínimo? A Joyce está me perguntando. Cara, hoje operar é muito fácil, né? E talvez isso seja um problema, né? Hoje, com R$ 100 na corretora, você começa a operar mercado futuro. Mas não é nada indicado, né? É indicado que você comece com valor pequeno, né? Se você for operar opções, então, bem pequenininho o valor, um valor que talvez é um custo que você vai aprender aí, se você perder, não tem problema, é como se você estivesse fazendo um treinamento mesmo, né? Para você pelo menos entender essa dinâmica, né? Eu, na minha época, não tinha YouTube, né? Não tinha nada, Instagram não tinha. Então eu perdi muito aprendendo sozinho, tomando ferro, não sabia como é que funcionava. Hoje já tem muita gente, né? Muita videoaula, muita influência, enfim. Bom, vamos seguir aqui então. Estou quase acabando o dia de hoje. Mercado a termo é quando ele é um pouco parecido com o mercado futuro, só que a gente combina um preço que vai estar daqui a um determinado período. Ele é mais utilizado em empresa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma cotação de um termo. Deixa eu ver aqui, Petrobras, deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Essa aqui é um contrato a termo. É um... Não, deixa eu ver aqui. Petro. Não, essa aqui é a opção. Não vou saber o código do termo, não. Mas é basicamente o mesmo raciocínio do mercado futuro. A diferença é que no mercado futuro, todo dia você atualiza a sua posição. Então, por exemplo, eu comprei dólar hoje, ele subiu hoje. Amanhã de manhã a corretora vai depositar na minha conta a diferença do que eu ganhei. Mesma coisa que se eu perdi, ela vai debitar da minha conta. Ou seja, os ajustes das posições são diários, tanto para crédito quanto para débito, até você encerrar a posição. O mercado a termo, não. A gente combina uma data, ó, vai ser dia 30 de março que vai valer o preço. Até lá não ajusta a posição, o que está valendo é o que a gente combinou para o dia 30 de março. E o último aí, mercado de opções, esse é loucura total, né? A gente não negocia os ativos, a gente negocia os direitos de compra e venda de um ativo, né? A uma determinada data futura. E o mercado de opções, ele tem N estratégias, né? Estratégia de alta, estratégia de baixa, estratégia de lateralização, até hedge tem, proteção, né? Vou dar um exemplo aqui de um... Vou pegar, por exemplo, um de Vale aqui para a gente ver. Ó. Vale B. Deixa eu pegar um strike aqui. Vale B 55. Vamos ver esse aqui. Ó. Toda a opção ela tem um preço. Nós vamos combinar um direito de você comprar ou vender uma ação a um determinado preço. Então, por exemplo, essa ação, essa opção aqui, Vale B 575, tá aqui, ó. Nós estamos combinando, né, um preço de 55,36 no dia que vence essa opção. Deixa eu pegar o quadro aqui que vai ficar mais fácil. Ó. Vou pegar o quadro de opções. Aí aqui já vai ser loucura, hein, pessoal? Não assusta, não. Isso aqui, por exemplo, são os quadros das opções de Vale. Tem várias opções aqui. Cada uma tem um determinado preço, né? Que você pode combinar. Se quer comprar a opção
Qual o preço? 52, 53, 54 reais, 49, 48, 40. Tem cardápio completo aqui das opções que você pode ou comprar ou vender, né? E você vai ter, amanhã eu vou falar isso com mais detalhes, você vai ter opções de compra, que são essas aqui, ou opções de venda, que aí você clica aqui, opções de venda, vai aparecer uma série de opções aqui, né? Eu vou explicar isso com mais detalhes amanhã, né? Não perca a palestra de amanhã, que amanhã o caldo vai entornar aqui. Bom, para encerrar então, vou falar aqui sobre a análise técnica, análise fundamentalista. É um assunto que eu quero começar hoje e finalizar amanhã, né? Muita gente pergunta assim, qual que é a melhor estratégia, né? A análise técnica de ações ou a análise fundamentalista? Vou explicar a diferença das duas. A análise fundamentalista é mais fácil de entender. Você vai comprar uma ação pelos fundamentos dela, ou seja, você vai comprar uma ação porque ela é boa, porque ela é lucrativa, porque você acredita naquela empresa, porque ela tem fundamentos econômicos sólidos, porque você entende que ela gera valor para o acionista. Então, quando você faz uma análise fundamentalista, você está preocupado simplesmente com a composição da empresa que você está comprando. Se ela é boa, se ela tem um bom balanço, se ela é uma boa empresa, né, se ela vai te dar alegria no futuro. É como se, eu brinco, se na análise fundamentalista você está procurando casamento, né? Está procurando estudar a empresa toda para você ficar com ela talvez um bom período. Você quer investir nessa empresa, então você vai fazer uma análise fundamentalista. Você vai ver se ela dá lucro, se ela vai ver se ela historicamente tem pagado os bons dividendos para os acionistas, né? Se ela corre algum risco de mercado, né? Será que ela tem muito concorrente? Será que o produto dela é bom? Será que ela presta um bom serviço? Né? A análise técnica, pelo contrário, ela não está interessada muito nos fundamentos da empresa, ela está interessada na parte gráfica, na parte de preço, padrões de preço da empresa. Né? Ela não está muito importando se a empresa é boa, se ela gera lucro. Ela está mais preocupada em zonas de preço que a empresa tem algum determinado comportamento. Vou dar um exemplo aqui de normalmente analista técnico olha gráfico, né? Vamos ver um gráfico aqui qualquer. Vamos pegar um gráfico aqui, por exemplo, de Vale. Ó, isso aqui é o gráfico de Vale desde 2017, né? Bom, o que um analista vai olhar no gráfico de Vale? Primeira coisa que eu estou fazendo isso porque eu mexo com gráfico desde 2016, então tem 10 anos. Então, o que o analista gráfico vai olhar aqui? Bom, isso aqui é um preço histórico desse ativo, ele está descontado de todos os dividendos que ela pagou, né? Já está ajustado. Eu consigo ver claramente alguns comportamentos aqui, vou desenhar aqui para vocês, ó, né? Vou pegar uma reta aqui, ó. Aqui, normalmente, a ação não passa, então ela está com preço, ela bateu aqui uma vez, ó, foi em 2021, bateu de novo em 2022, bateu de novo em 2023, ou seja, existe uma análise ali em Vale que, nesse valor aqui, né, de 83,76, ela não costuma ultrapassar. Então, para o analista técnico, é um teto que ela dificilmente fura. Estou falando de preço, não estou nem analisando se a Vale é boa, se é ruim, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo. Para mim, eu estou olhando o preço. Por outro lado, ela tem um piso, né, aqui embaixo que também não passa daqui. Uma análise bem rasa, né, gente? Que é qual o valor? 52,80. Olha como ela bate aqui. Bateu em 2001, voltou. Bateu em 2022, voltou. Bateu em 2023, voltou. Tá agora, bateu mês passado e está voltando. Então, para um analista técnico, ele não quer saber se a Vale deu lucro, se ela está vendendo minério, se ela não está vendendo, se os Estados Unidos vai tarifar ela. Cara, ele está preocupado no gráfico. E no gráfico diz o seguinte para ele: 52 é a hora de você comprar e 83 é a hora de você vender. Então,
é lógico que eu estou fazendo uma análise rasíssima de uma análise técnica, né? Eu gastaria pelo menos uma meia hora para fazer uma análise técnica de um gráfico, né? E tem gente que é licenciado, tem certificação de analista técnico, o cara faz cada análise, assim, é muito profissional, né? Muito aperfeiçoada de tudo, né? Mas eu, como analista técnico, por exemplo, eu definiria esses pontos, por exemplo, né? Para a gente começar uma análise, né? Aí a gente pode, talvez, analisar tendência. Aí, se for analisar tendência, o cara pode, por exemplo, adicionar uma média móvel aqui. Vamos colocar uma média móvel aqui. Vou colocar uma média móvel de 20 períodos, por exemplo. Bom, vou colocar uma mais longa, de 200 períodos. Bom, tem um autor, né? Aí você tem vários autores de livros de análise técnica. Tem um autor que fala o seguinte: o preço da ação está abaixo da média de 200, a ação está com tendência de baixa. O preço está acima, ela está com tendência de alta. Estou dando um exemplo, gente. Não, por favor, isso não é regra, eu não acredito nisso. Nunca que eu vou basear uma análise de uma empresa numa média, né? Mas se essa regra fosse verdade, ainda não estou no momento. O preço da Vale está abaixo da média aqui. Ou seja, na hora que ela passar de R$ 58, ela começa a ganhar um turbo aí para ela começar a subir. Enquanto ela estiver abaixo da média, eu, como analista técnico, nunca vou comprar essa ação. Estou dando um exemplo de uma regra de análise técnica, né? Agora, olha que legal se a gente conseguisse, né? Assim como a questão da esquerda e da direita lá, por que não juntar as duas análises, né? Juntar uma empresa que é top para você comprar, pô, essa empresa está dando lucro, é uma empresa que paga dividendo, e a análise técnica te dá o sinal verde. Pô, agora é o momento de você comprar, né? Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver uma ação. Deixa eu ver se a Gerdau está em algum ponto. Vamos supor que não está ideal, não, mas vamos supor que, olha que interessante a Gerdau, ela está num ponto de suporte aqui, ó. Um analista técnico falaria, aqui no 16 é suporte, ó, bateu uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, e não cai de 16,45. Parece que nesse preço aqui é convidativo das pessoas comprarem ela, pelo valor que ela tem, pelos dividendos que ela paga. Agora imagine que ela está aqui, ó, ela bateu 16 mês passado. Imagine que um analista fundamentalista vai falar assim, cara, é hora de comprar a Gerdau. Projeção de lucro futuro é grande, vai fechar um grande contrato de venda. Imagine se você junta os dois analistas recomendando a mesma coisa, né? Ou seja, compra, que o fundamento é bom e a parte técnica também é boa. Aí é lindo que você vai ter as duas escolas a seu favor, né? E aí você pode trabalhar em conjunto, né? Ou seja, as duas escolas estão te sugerindo o mesmo item, né? Ou compra ou vende, né? Embora a análise fundamentalista, vender é mais difícil, né? Que o fato de vender, você está mais especulando do que investindo, já que você está acreditando numa queda de preço, né? Da ação, né? Ninguém vende uma ação de forma fundamentalista, ou seja, eu estou vendendo acreditando no fracasso da empresa. Se você está vendendo acreditando no fracasso, você está especulando, né? Você compra uma empresa pelos seus fundamentos. Você vende primeiro, talvez, muito mais especulação. Ok, vou parar por aqui, né? Amanhã a gente vai continuar. Amanhã, só para dar um gostinho de quero mais aí, ó. Amanhã nós vamos falar sobre as opções, né? Definir o que é uma opção de compra, uma opção de venda, né? E aí nós vamos partir para a plataforma, né? Pretendo mostrar algumas estratégias direto na plataforma, né? Alguns payoffs que tem. Então amanhã vai ser mais que os analistas chamam de skin the game, né? Eu não gosto muito desse termo em inglês, não, mas é o que eles usam aí. Beleza? Volta a palavra aí pro Anderson. Você ainda tá aí, Anderson? Dormiu? Caiu da cadeira aí? Fala pra gente aí. Não, dormi não. Tava absorvendo conhecimento aí. Muito bom te ouvir.
Fico triste em saber que não vou te... Oi? Fico triste em saber que eu não vou te ver na Rural esse semestre, infelizmente. Davi, primeiramente quero te agradecer ao conteúdo, ao tempo, à disponibilidade. Também agradecer a todos que estão participando aqui hoje. Não deixem de tirar foto, postar no Instagram, marcar o live, curtir essa live, seguir a página aí, né? Tudo mais para chegar em mais pessoas. Amanhã estaremos de volta. Eu deixei o Forms aí, ele vai ficar aberto até às 10 da noite, que é para contabilizar a presença de hoje. Tá bom? E ademais é só isso mesmo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Davi, uma boa noite. Amanhã é mesmo horário, né? Isso, mesmo horário amanhã. Beleza, obrigado aí, pessoal que ficou até o final. Amanhã nós estamos juntos de novo aí.